Bem-vindos ao Boob Talks, o podcast em que vamos explorar contigo o fascinante mundo da amamentação e da saúde materno-infantil através da lente da ciência baseada em evidência. Eu sou a Sofia Inácio, farmacêutica e consultora de lactação certificada. E eu sou a Sofia Silva, médica de família e consultora de lactação certificada. Neste espaço, vamos juntar o melhor de dois mundos: conhecimento científico atual e a experiência que temos em acompanhar as famílias. Boob Talks, o podcast que torna a ciência da lactação acessível a todos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Boob Talks. A produção de leite materno é visto como algo quase mágico e misterioso, e hoje vamos falar sobre esta magia, ao mesmo tempo que é algo fisiológico e normal que aconteça. E, Sofia, tu és a nossa formadora nos princípios básicos da lactação humana e nos princípios avançados, que fala muito da fisiologia, portanto todos os modos de fisiologia são teus. E, portanto, hoje podemos falar aqui um bocadinho sobre esta fisiologia que está por trás, porque é esta orquestra hormonal que vai fazer com que a mama, que é um órgão, produza leite. Então, e se calhar começávamos pelo início, acho que é sempre bom começarmos pelo início, que é qual é a fase, quando é que começa a haver leite, quando é que a mama começa a estar pronta para produzir este ouro líquido? Ouro líquido. Olha, nós temos que pensar na mama como um órgão, não é? Tu disseste isso. E eu acho que muitas vezes nós pensamos como alguma coisa, mas que não é um órgão. Não pensamos efetivamente nela como um órgão. Mesmo quando estamos a falar de ciência, não é? Uhum. E efetivamente é um órgão. É um órgão que está fora da caixa torácica, portanto ele está um bocadinho mais desprotegido, vamos dizer assim, do que os outros órgãos que estão dentro da caixa torácica. Mas que, tal como um órgão, tem a sua evolução, tem o seu desenvolvimento, tem a sua maturidade e, portanto, é uma questão que tem uma relação com a fisiologia muito profunda e essa fisiologia nós gostamos muito de chamar magia, não é? Mas da mesma forma que é mágico todo o resto do corpo funcionar, não é? Sem dúvida. Claro que eu acho que o útero e a mama, o útero, têm sempre esta noção de magia porque são criadores de vida e sustentadores da vida, não é? E isso é assim só por si, tem uma magia extra, não é? Tem assim uma magia extra. E quando nós falamos de produzir leite, a mama precisa, a mulher precisa efetivamente que aconteçam três coisas, ou que existam três coisas para conseguirmos produzir leite, não é? Primeiro é existir uma glândula mamária. Os homens também têm glândula mamária, não é? Portanto é existir glândula mamária, mas em tamanho suficiente ou em volume suficiente de glândula, não é? Porque de glândula e não de mama, não é? Porque as mulheres têm muito esta ideia, principalmente aquelas mulheres que têm mamas mais pequenas, que acham que não vão conseguir amamentar, e a grande maioria destas mulheres vai conseguir amamentar em exclusivo, vão conseguir produzir todo o leite que é necessário para o bebê, não é? Até porque 85% do leite produz durante a mamada, portanto, nós não precisamos estar provavelmente muito preocupados com a capacidade de reserva, mas sim com a capacidade de produção. E isso não é dependente do volume, ou seja, não há nenhuma relação entre o volume dentro daquilo que é a normalidade. Até porque grande parte da mama é gordura, não é? Exatamente. O tamanho da mama. E era o que eu te ia dizer, que é, muitas vezes a mama é grande, à conta da gordura, não é? Portanto, porque tem muita gordura, não necessariamente porque tem muita glândula. E a própria obesidade, nós sabemos que durante o desenvolvimento da mama é um fator de risco para pouca glândula. Então, quase como se, quando nós temos uma mama muito, muito, muito grande, ela, além de poder ser um entrave físico, não é? Ser mais difícil de amamentar bebés e temos que ter aqui algumas técnicas para a sustentação da mama. Pela anatomia em si, pela anatomia em si, pela parte física, mas algumas mulheres até têm uma mama grande, mas a quantidade de glândula que lá está dentro é relativamente pequena para aquilo que são as necessidades, ou não está tão desenvolvida. Então estavas-me a dizer, são precisas três coisas. É a glândula mamária. Depois precisas de um ambiente hormonal, não é? Precisas podes ter lactação sem gravidez, ok? Sim, não é só na lactação, não é? Não é só na lactação, mas
por princípio, vamos dizer assim, por princípio é importante existir um ambiente hormonal favorável, não é? Sim. Ou seja, uma gravidez e um pós-parto que permitam que, por um lado, durante a gravidez a mama se desenvolva e depois, por outro lado, durante o início da lactação, a parte hormonal sustenta este processo de produção de leite. E depois precisas de uma coisa que nós dizemos muitas vezes, mas que eu acho que em algum momento até é desvalorizada, que é o bebê mamar. Sim. O leite sair, não é? O leite sair da mama. O leite sair da mama, exatamente, o leite sair da mama. O bebê mamando, extraindo leite, mas é muito importante que efetivamente saia o leite da mama, porque em toda a fisiologia do nosso corpo nós somos muito poupadinhos, não é? A energia não é para ser gasta à toa e, portanto, se aquele leite não está a ser necessário, o corpo da mulher não vai produzir e, portanto, a produção começa a diminuir e lá está, isto é que sustenta esta última parte da necessidade de que o leite saia efetivamente da mama, é o que faz com que nós consigamos que mulheres que não estão grávidas naquele momento ou que nunca estiveram possam produzir leite independentemente da parte hormonal, não é? Exatamente. E é interessante esta parte hormonal que estamos a falar, de que no início, na gravidez, não é? O colostro começa a ser produzido por volta da 16ª, 20ª semana de gravidez. Portanto, todas as mulheres grávidas, a meio da gravidez, já têm colostro. Portanto, a sua mama já é capaz de produzir colostro. Portanto, esta ideia de que o meu bebê nasceu e eu não tinha leite, eu não tinha colostro, não é bem assim. Não é? Nós sabemos que o leite, que a mama vai produzir colostro. E depois, quando há o parto, quando sai a placenta, há aqui uma viragem, não é? Há uma viragem. As hormonas durante a gravidez, as hormonas que sustentam a gravidez, ou seja, que permitem que a gravidez seja possível, depois são contraproducentes para a amamentação. E por isso elas têm que desaparecer, diminuir. E o que acontece é que a saída da placenta, portanto, primeiro sai um bebê no parto e depois a seguir sai um órgão único da gravidez, que é a placenta, não é? Que também entra naqueles órgãos mágicos, não é? Há pouco falávamos do útero, da mama e a placenta. E há muito misticismo, digamos assim, à volta da placenta. É um órgão que sai e também às vezes não o vemos como um órgão, vemos como uma coisa que sai, mas não, é um órgão. É o órgão que permitiu alimentar aquele bebê, mas que também ele produz hormonas. E portanto, quando ele sai, as hormonas que esse órgão produz deixam de existir. Ao mesmo tempo que outras hormonas da mulher diminuem muito e fazem com que a prolactina, que é a hormona da produção de leite, que é que aumenta muito, não é? Aumenta muito, mas principalmente deixa de ter os fatores que a inibem, porque ela vai aumentando durante toda a gravidez, por isso é que durante a gravidez já há produção de leite, mas quase que todo o resto do coquetel hormonal da gravidez está ali a prender. Agora não é o momento. E depois, no pós-parto, sim, é o momento. E esta prolactina começa a conseguir funcionar. Ela já lá estava, mas ela não estava a conseguir funcionar. E é o momento de viragem, não é? É. E depois, para além dessa prolactina, precisamos de outra ajudante, não é? Olha, precisamos da hormona do amor. E ela é chamada assim porque ela está presente em várias esferas da satisfação, não é? E, na verdade, o que ela faz faz com que o leite saia da mama. Ela faz contração muscular, o músculo está à volta da mama, à volta dos sítios onde estão guardados e estão a ser produzidos o leite, e ela vai ajudar a espremer para que o leite saia. Portanto, ajuda o bebê a consiga ingerir um maior volume durante um determinado tempo, não é? E isto porque ela é pulsátil, não é? Quanto maior quantidade de hormona há naquele momento, ela vai saindo e então... E é interessante nós vermos que quanto mais pulsa esta oxitocina, maior a quantidade de gordura que vai neste leite, não é? Porque é mágico, é fenomenal isto. Isso também acontece porque tu tens... A mama está sempre a produzir. E ouve-se muito a expressão. A mama é uma fábrica, não é armazém. E quando o bebê começa a mamar, ele tem algum leite disponível, não é? Isso nos primeiros dias, então, no primeiro mês, provavelmente tem tem logo leite ali, algum leite disponível. Mas é um leite que está a sair pela força que o bebê faz, não é? Pela sucção do bebê. E o que acontece com a ocitocina é que ao fim de algum tempo, ela
é uma estimulação tátil do mamilo, e o que acontece é que a ocitocina faz uma contração e aquele leite que lá está tão forte que o bebê tem que fazer muito menos força para que o leite saia da mama. E se nós virmos um bebê a mamar, não é? E as mães que dão de mamar 8 a 12 vezes ao dia e às vezes mais percebem muito bem isto, aquela sucção inicial que o bebê está a fazer, só sucção, e depois quando há um pico de ocitocina e há efetivamente uma saída muito mais rápida do leite, o bebê começa a fazer assim goladas grandes e às vezes até se ouve aquela respiração mais ofegante do bebê a tentar gerir o fluxo, não é? Pronto. E portanto o que acontece é que a mama entre mamadas vai acumulando água. E às vezes nós também nos esquecemos que o leite vem do sangue da mãe. É um filtrado do sangue, é um filtrado, o leite. Mais com o produzido. Portanto, há uma parte do leite que é produzida para aquele bebê, não é? E há uma parte do leite que é filtrada daquilo que é o leite da mãe. E daquilo que é o sangue da mãe. E o que acontece é que, à medida que tu tens mais tempo de leite na mama, parado, vamos dizer assim, entre mamadas, tu vais ter mais volume de água. Porque se nós estamos está muito, muito concentrado no início, não é? Tem muita gordura, muitas proteínas, é? E depois tem a ver com a osmolaridade, mas aqui não usando este palavrão, Sim. Tem a ver com a água vai para onde está muito concentrado, quando está muito denso, então a água vai passando para o leite. Durante a mamada, o primeiro pico de ocitocina que acontece é responsável aí por 85% do leite ingerido, portanto, efetivamente o bebê vai comer muito da primeira vez, muito em termos da mamada dele, não é? Vai ser a maior parte. E depois, à medida que tu vais tendo os restantes picos de ocitocina, e tu tens 4, 5 já por mamada, tu já estás numa fase em que o leite esteve pouquinho tempo na mama. E, portanto, não acumulou água. Então, em termos relativos, ele tem mais gordura, que é o que acontece, nós sabemos, não é? Ao final do dia, quem tem bebés pequeninos, até aos 4, 5 meses, não é? Que ali ao final do dia, às vezes mais. Então, mamam, largam a mamam, e que é o que acontece nessa altura do cluster feeding, não é? Daquela hora das bruxas. Sim, e daquela necessidade, e às vezes as mães nesse momento sentem as mamas muito vazias e acham que têm pouco leite e que o bebê não está a beber leite, e é precisamente o contrário, não é? Nós até costumamos dizer que nós gostamos muito mais, para a produção de leite, de sentir mamas vazias, significa que estão a dar feedback à mama para produzir mais leite, e quando há mamas muito cheias, e é algo que as mães gostam de sentir as mamas muito cheias de leite e ficam muito contentes, e às vezes até esperam para sentir... portanto, até tentam espaçar um bocadinho a mamada, para que a mama encheu, sentir que a mama encheu e que aí o bebê vai ter leite suficiente, mas na realidade a informação que elas estão a dar ao corpo é precisamente o contrário, não é? Porque quando nós temos uma mama cheia, estamos a dar informação ao corpo, ok, não produzas mais porque tem aqui muito leite disponível que ainda não foi usado. Então é esta às vezes até um pouco contraditório, mas é assim, portanto, isto vem pela outra proteína que existe, que é o fator inibidor da lactação, não é? Que quando nós o temos na mama em maior quantidade, damos informação ao corpo, ok, não produzas porque há aqui muito leite para o bebê. E só quando há a extração de leite e o bebê vai à mama frequentemente, é que aí temos informação, ok, mamas, produzam mais leite que é necessário. E por isso é que quando temos um bebê na mama muito tempo, em livre demanda, vai-se ajustar esta produção, não é? E, portanto, a magia disto tudo é o quê? É a livre demanda. É a magia disto tudo, que é o terceiro fator, ou seja, que é o terceiro fator que estávamos a falar, não é? Daqueles três, que é o leite efetivamente sair da mama, não é? E a livre demanda garante-nos uma coisa muito interessante, que é sair o leite que é necessário para aquele bebê. Nós não sabemos se é muito ou pouco, e este muito ou pouco é sempre relativo. Entre cada bebê, se nós formos comparar 10 bebés, eles vão beber volumes de leite diferentes e está tudo bem, porque é o que eles precisam. Exatamente. A concentração a composição daquele leite também vai ser diferente entre os 10 bebés, porque está adaptado especificamente para aquele bebê. E isto é a magia, não é? Isso é a magia a acontecer. E a livre demanda permite exatamente que isso aconteça, que é nem alimentar de menos, nem fazer uma coisa que se fala menos e que é menos falada, mas que é alimentar de mais.
não é? Porque permite que, se tens um horário rigoroso de 2 horas e meia em 2 horas e meia, por exemplo, ou de 3 em 3, que é o... Agora, até se houve às vezes 2 horas e meia, não é? Nos bebés mais com menos dias de vida, tu podes estar a alimentar demais. Da mesma forma que tu permites que dar 15 minutos de mama só, de cada lado, imagina, a um bebê, podes não estar sequer a atingir aquilo que são as necessidades dele, mesmo que estejas meia hora na mama. E isso agora disseste uma coisa interessante, que as mães preocupam sempre muito, é dou uma mama, dou 2, dou quanto tempo numa, dou quanto tempo noutra, e na realidade isso não interessa, não é? O que interessa é o que o bebê está a fazer na mama, o que interessa é a quantidade de leite que ele consegue extrair em cada momento. Se ele está bem numa mama e começa a ficar mais adormecido e nós ainda achamos, a mãe acha que se calhar ele precisa mais um bocadinho mais de leite, é oferecer outra mama. Portanto, não há aquela necessidade de que, vou esvaziar uma mama para depois dar outra, não. A livre demanda faz com que isto seja tudo muito fluido, não é? Na realidade se a mãe oferece uma, se o bebê quer outra, oferece. Se o bebê às vezes até podemos oferecer a terceira, não é? Que às vezes eu digo, oferece 3 ou 4 mamas, portanto, pode voltar. Ou então não, há bebês que mamam só numa mama e ficam satisfeitíssimos e está tudo bem. E isto ao longo do tempo também a mãe vai percebendo se tem que oferecer as 2, se tem que oferecer uma. E o mesmo com o tempo, não é? Porque o que nos interessa é o volume de leite que o bebê ingere, não é? E há bebês que se calhar precisam de meia hora para beber todo o leite que precisam, e há bebês que se calhar em 5, 10 minutos despacham o assunto. E às vezes isto, ao início até podem precisar de mais tempo, e depois um bocadinho mais à frente são muito mais rápidos e eficientes, e as mães, ai meu Deus, o meu bebê não está a comer nada, não é? E às vezes esses bebês já comeram tudo. Já comeram tudo, não é? É muito difícil para as mães, eu acho que principalmente no início, porque quando nós começamos a falar do que nos diz a ciência, não é? Que uma mamada normal vai entre 5 minutos e 1 hora, isto é quase... Isto é altamente. Então, mas vais ali não ter dito nada, não é? Pronto, é aquela resposta... Mas, então, tudo pode ser normal, sim, tudo pode ser normal. O que nós sabemos é que dentro disto, não é? Entre 5 minutos e 1 hora e 8 a 12 vezes por dia. São as balizas, por dia. São assim as nossas balizas. Há bebés que vão precisar de 7 vezes e outros que vão precisar de 20. E podem precisar num dia de 7 e no outro dia de 12, não é? O que nós vamos sabendo e vamos observando é que os bebés são relativamente constantes entre si, ou seja, nele próprio. Nós, ao fim de algum tempo, as mães conhecem muito bem os seus bebés, não é? E elas dizem-nos, ele mama muito mais calmo ou durante muito mais tempo de manhã, por exemplo, ou a mamada a seguir ao almoço, a mamada que ele faz muito e depois que está ali muito tempo e gosta de estar a fazer aquele período de cesta, aquela cesta daquele período ao colo e mais de proximidade. Os bebês vão variando, não é? Há bebês que também bebem muito mais de noite do que de dia, e isso acontece a partir dos 3, 4 meses. Muitas vezes temos essas fases, não é? Em que o bebê está muito atento durante o dia e à noite. Às vezes há muita preocupação com isso. Às vezes até há desmames por causa disso, porque... a sensação que eles não querem comer, não é? Exatamente. Pronto. E, portanto, o que eu diria às mães em relação a uma mama, 2 mamas, é que só 15% dos bebés é que vão mamar de forma consistente nas 2. Okay? Portanto, o que eu posso esperar é que o bebê vá mamar numa e às vezes vai mamar nas 2. Mas isto é o comportamento mais comum. Não é normal, é comum. Porque ele mamar nas 2 mamas também é normal. Okay? Depois imaginem que é um bebê que tem alguma tensão. Né? Se ele tiver alguma tensão, alguma dificuldade em extrair leite, ele vai precisar muito de ocitocina. Vai precisar muito mais ajuda externa ali a contrair o leite para que saia. E se isso acontece, geralmente ele vai querer mais que uma mama. Vai querer 2, vai querer 3. Porquê? Porque ele quer picos de ocitocina novos, assim fresquinhos, não é? Quer se esforçar pouco e ter o leite que ele precisa, não é? Pronto, ele precisa de se esforçar pouco, não é? Portanto, o mais importante não é quantas mamas damos, mas é observar o bebê. Como é que ele começa a mamada, como é que decorre a mamada, se é um bebê que está ali a mamar ativamente ou se é um bebê que vai à mama e ao fim de 1 minuto, 2, adormece e perde o interesse. Nós sabemos que isto provavelmente não foi uma mamada.
Se ele estava efetivamente com fome e era uma mamada para comer, pode não ter sido suficiente. Se foi entre mamadas, um miminho até pode ser perfeitamente normal, não é? Perceber como é que decorre a mamada do bebê, com que ritmo, não é? Porque ele geralmente tem aquele ritmo inicial assim mais que ouvimos mais aquele rápido, bebê não é? engolir, Depois ouvimos o bebê realmente a engolir e durante ali um período, e depois ele vai descansar, vai fazendo pausas e vai retomando, faz pausas e retoma. E isso é o comportamento normal, e depois vai entrando numa fase de relaxamento e adormecendo, ou pelo menos entrando numa fase de relaxamento que ele próprio larga a mama e está satisfeito na mama. E as mães vão conhecendo os bebés, não é? Vão reconhecendo estes sinais de satisfação, porque não há regras, não é? Porque não há muitas regras. Na amamentação não há assim muitas regras. Não há muitas regras. E esta é talvez daquelas que, ou melhor, a falta desta, se calhar é daquelas que mais preocupa as mães e as deixa mais ansiosas, no sentido de que como é que eu sei se o meu bebê está a comer, como é que eu sei que eu estou a produzir todo o leite que eu preciso para ele. E às vezes os comportamentos dos bebés, às vezes o mesmo comportamento pode ser sinal de que está a beber muito leite ou que está a beber pouco leite. Então é difícil às vezes é difícil de as mães sozinhas perceberem. É muito difícil, porque eu costumo brincar com isto, que é quando nós chegamos à casa das nossas mães, nós crescidas, não, comeste? Já lanchaste? Não queres comer nada? Não queres comer qualquer coisinha? Não é? As mães foram feitas para nutrir em todos os níveis, não é? E portanto, a possível ansiedade de que um bebê possa ter fome, quando eu sou o alimento dele, não é? Que eu sou responsável porque sou eu que tenho o leite na mama, pode ser muito difícil, não é? Sim. E portanto, aqui há aqui uma componente de confiança da própria mãe que ela vai ganhar à medida que conhece o bebê. À medida que vai e que vai vendo as fraldas, não é? Já falámos no outro episódio das fraldas, dos xixis, dos cocós. Isso é um grande indicador se o bebê está a comer ou não, não é? Pelo menos naqueles primeiros dias nós conseguimos perceber se o bebê... E depois também o próprio desenvolvimento do bebê, não é? Claro. À medida que o bebê vai começando a estar mais tempo acordado, a interagir com o adulto, a procurar o adulto de referência, portanto isso tudo são sinais e às vezes quando a evolução de peso do bebê não está a ser a esperada, ou às vezes até está dentro daquele, ainda está naquele limite, mas foi plantada ali a dúvida se a produção está a ser suficiente ou não. Às vezes não é do lado da mãe que está o problema, não é? Sim. Muitas vezes, não é? Muitas vezes, eu diria até, se calhar, a grande maioria das vezes, está por intercorrências que acontecem ou do lado do bebê, ou porque o bebê não está a conseguir extrair todo o leite que precisa, e depois aqui temos às vezes uma bola de neve, não é? Ou com a introdução às vezes de leite artificial, em que não se protege a amamentação, e depois isso vai ter impacto na produção de leite. E é importante nós sempre que portanto, nós falamos que a mama tem que ter uma extração contínua de leite, frequente e eficaz. E frequente dizemos no mínimo 8 vezes por dia, não é? Se essa extração frequente e eficaz de leite não estiver a ser feita pelo bebê, nós temos que intervir. Por um lado, para o bebê comer, não é? Porque os bebés não podem passar fome, não é? Mas por outro lado, para estimular aquela mama. Exatamente. Então, como é que vamos fazer essa estimulação? Então, quando nós estamos a falar de produção, ou seja, nós queremos substituir mamadas do bebê, porque por alguma razão o bebê está doente, não pode comer, a mãe está doente, está separada do bebê, inúmeras razões, ou outras, a extração deve ser feita com bomba. Mesmo nos primeiros dias, quando nós queremos retirar colostro, e nós sabemos que o colostro se retira manualmente, portanto faz uma extração manual, porque é um líquido denso e portanto ele precisa de ser extraído. Volumes muito pequeninos, não é? Se vamos extrair 5 ml para dentro de uma bomba, ficam todos perdidos no meio das paredes do sistema, não é? Portanto, ainda
ainda assim, nesses primeiros dias, se o objetivo for, se o bebê não estiver mesmo a mamar, estiver ausente, nós devemos a seguir usar uma bomba elétrica, idealmente dupla, quando estamos a... Porque nós sabemos porque que a extração dupla é sempre mais eficaz do que... E depois fazer sempre extração manual no fim. Portanto, a extração manual não perde aqui o seu valor. E a compressão mamária. E a compressão mamária durante a extração. E depois extrair pelo menos 8 vezes por dia e com intervalo máximo durante a noite de 4 a 6 horas. Não é? Algumas fontes falam de 4, outras de 6. E eu acho que podemos gerir consoante o cansaço da mãe. Porque nós sabemos também que a ocitocina, que é a hormona do amor, compete muito com a hormona do stress, que é o cortisol. Então, nós também não queremos mães cheias de cortisol, que já estão, não é? Porque se estão a precisar de extrair, naturalmente... Já não está a ser fácil, o percurso já não está a ser aquilo, pelo menos aquilo que era esperado, e portanto algum nível de cortisol já há, e portanto nós também temos que proteger essa parte e perceber qual é a dinâmica melhor para aquela mulher. Acho que é importante esta questão de que às vezes há o ideal e depois há o possível, não é? Eu falo isto muitas vezes com as mães, quando nestas situações que é preciso distrair, há o ideal, não é? E há o possível. E dentro do possível vamos gerir o melhor possível que nós consigamos para que consigamos potencializar ao máximo esta extração e a produção de leite, não é? E nestes casos normalmente queremos que aumente, ao mesmo tempo que isso seja gerível. Para a mãe, consiga gerir. A família, não é? A família, porque se não for gerível para a família, bem, é a mesma coisa do pele com pele. A gente tem que estar envolvidos com aquilo, não é? E não podemos distrair, agarrar numa bomba e isto é horrível, isto faz barulho, vai ser muito difícil, não é? E às vezes ainda querem aquela prova dos 9, que é eu vou usar uma bomba para ver quanto é que eu extraio, e nós sabemos que isso não... A bomba não vai dizer qual é a quantidade de leite que a mama produz, seja porque a forma de extrair o leite com a bomba é diferente da forma como o bebê o faz, o bebê eficaz o faz, não é? Mas é uma grande ajuda e, portanto, tem que haver aquele estímulo. E então temos que ir sempre pelo possível. Acho que às vezes temos que dar um bocadinho de cola a estas mães também, não é? Sim, porque é um esforço extra, não é? É um esforço extra. Não é simples ter um bebê pequenino, às vezes com outros bebés já, não é? E ainda ter aqui a extração para acrescentar, não é? Acrescentar e a quebrar um bocadinho aquilo que seria o imaginário, não é? O imaginário, sim. E às vezes, não é? Nestes alguns casos, nós podemos precisar de medicação. Sim. Medicação que pode... Ou suplementação. Com suplementos alimentares. Que no fundo podem aumentar a quantidade de leite produzida, mas que lá está, temos que ir outra vez aos 3 fatores, não é? Nós temos que ter glândula, temos que ter a parte hormonal e temos que ter a extração de leite. E nós neste momento, com medicação, não é? Só conseguimos mexer nesta do meio, portanto que é a parte hormonal, portanto conseguimos aumentar artificialmente os níveis da prolactina, daquela hormona da produção de leite, mas, e com os suplementos alimentares conseguimos mexer nas duas, tanto aumentar a quantidade de glândula, que é mais demorado, não é? É ao longo do tempo, como conseguimos aumentar efetivamente a quantidade de produção. Mas se o leite não sair, naturalmente nós tendemos outra vez para o equilíbrio. Exatamente. Ou seja, tendemos outra vez para a baixa produção. E às vezes isto às vezes é ingrato nós temos de dizer a uma família, ok, se queres aumentar a produção, vai ter que haver extração. E às vezes isto é muito difícil de dizer mas por outro lado as famílias têm que ter a informação, não é? E depois... Sim, acho que é sempre importante dar toda a informação, não é? Para mim eu dou sempre, acho que sim. Porque as famílias têm direito a fazer escolhas. E às vezes o dar toda a informação não é criticar se aquela informação toda, se aquela escolha completa, for feita. Nós estamos lá para qualquer caminho, não é? E qualquer caminho vai ter riscos e vai ter benefícios, porque o risco de a mãe entrar em exaustão e não extrair nenhuma vez pode ser maior do que o risco é como hoje não estamos a falar do leite artificial, mas há momentos em que a introdução do leite artificial vai salvar uma amamentação, não é? E, portanto, temos sempre que equilibrar e balancear muito bem tudo isto, nunca cair nos extremismos, e acho que nós somos muito
é o possível, é o do meio, o caminho do meio, não é? E depois apoiando as escolhas das famílias. Sim. Porque só a própria pessoa que vai extrair X vezes é que sabe qual é a taxa de esforço. Exato. O impacto. Só ela é que sabe. Ninguém lhe pode dizer isso. E mesmo às vezes, às vezes as próprias pessoas se surpreendem. Às vezes aquelas pessoas que acham que vai ser muito fácil, depois, a meio do caminho, percebem que se calhar não é aquilo que querem, e outras às vezes é precisamente o contrário. É engraçado ver isto. E conseguem encontrar formas de gerir e de encaixar, e eu acho que quanto mais apoiadas as mulheres estiverem, seja pela família, os companheiros, as companheiras, os amigos, quanto mais apoiadas neste processo, não é? E os profissionais, mais fácil é para elas gerir estas questões, não é? Sim. Mas nós vamos falar um bocadinho de suplementação no próximo episódio. Sim, não vamos entrar por aí. Este episódio foi assim cheio de informação, denso. A fisiologia é sempre assim um tema, parece mais pesado. Achas? Talvez, sim. É muita informação. E queríamos aqui só deixar assim o básico. Isso. 3 ou 4 coisas que não nos podemos esquecer. Livre demanda. Para haver produção tem que haver extração frequente e eficaz de leite. Pode ser um bebê, mas pode ser uma bomba. Exatamente. Na grande maioria das vezes vai ser um bebê. E é isto, é fazer muito pele com pele para que a mama esteja disponível, para que nós não deixemos passar aqueles sinais que o bebê dá de que quer ir à mama. E, portanto, se o bebê tiver em pele com pele, ou se à primeira solicitação do bebê, se nós lhe oferecermos a mama, vamos garantir a livre demanda. E não interessa se é uma mama, se é outra, se foi há 5 minutos, foi há 10 minutos a última vez que ele foi à mama. Portanto, E que são, no fundo, os 2 fatores que a mulher pode efetivamente controlar, não é? Porque o terceiro fator, que é a glândula, é uma consequência anatómica, natural, do seu desenvolvimento mamário. Portanto, é muito importante que nós aproveitemos a parte hormonal e que a potenciemos ao máximo, e é o que faz o pele com pele, e que depois aproveitemos para extrair leite sempre que o bebê quiser, para garantirmos que o nosso corpo produz o que aquele bebê precisa. E aí é que está a magia, não é? E aí é que está a magia. Obrigada, Sofia, por este episódio que falámos desta magia. Eu acho que isto às vezes é mesmo magia, depois temos a ciência toda por trás. Espero que tenha sido útil para todos vós. Quem nos está a ouvir, não é? Sim. Consigam aproveitar esta informação. E que partilhem para todas as famílias que precisam, para consigamos chegar a todas as casas. E no próximo episódio vamos falar sobre suplementação. Sim. É um tema difícil, mas que vamos tentar trazer com alguma leveza. E esperamos lá. Até breve. Até o próximo episódio. Boob Talks, o podcast que torna a ciência da lactação acessível a todos.